Boa tarde. É um grande prazer estar aqui com meus parceiros bibliotecários. E eu fiz a apresentação em 2 instantes. Primeiro nós vamos mostrar um vídeo rápido do IBICT, mostrando como o IBICT está trabalhando com esse desafio do profissional da informação. Se desse para apagar a luz e aumentar o volume. A relação do homem com o universo marca sua presença no espaço. O universo é a fonte de energia onde o homem procura respostas na sua incessante busca pelo conhecimento. A história da tecnologia é tão antiga quanto a história da humanidade. Dessa dinâmica surge o método científico. Ciência e tecnologia nascem e são perpetuadas a partir da informação. Em 1954, foi criado por decreto presidencial o Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação, IBBD, voltado para o desenvolvimento e a estruturação de sistemas de informação para a produção, integração e socialização do conhecimento. Com os avanços na área de biblioteconomia e documentação, em 1976, o IBBD recebeu o nome de Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, IBICT, que continuou a servir o país com informação científica e tecnológica de qualidade. A formação de novos quadros para atuar no campo da ciência da informação em atividades de ensino e de pesquisa é uma vocação do IBICT desde a sua criação. O Instituto foi pioneiro na América Latina ao criar cursos de documentação científica há quase 60 anos e o mestrado em Ciência da Informação em 1970. O programa de pós-graduação do IBICT forma mestres e doutores em Ciência da Informação em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pesquisadores do IBICT desenvolvem relevantes projetos de pesquisa em ciência da informação e supervisionam o estágio de pós-doutorado, implantado em 2007. Juntos, ensino e pesquisa abordam as relações entre informação, ciência, tecnologia, inovação, cultura e sociedade com a finalidade de alcançar a inclusão social em nível digital e informacional. O IBICT é um vetor de democratização do acesso livre à informação. Personaliza e repassa de forma gratuita tecnologias que propiciam o aumento da oferta de informação científica e tecnológica brasileira na internet. Isso faz do Brasil um dos principais países em número de registros digitais do mundo. Exemplo disso é o repasse da tecnologia para a criação de repositórios digitais com funções de armazenamento, gerenciamento, preservação e disseminação da produção científica de uma instituição. Outra iniciativa de acesso livre é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, BDTD, criada para disponibilizar os trabalhos defendidos no Brasil e por brasileiros no exterior. O IBICT repassa a tecnologia para instituições de ensino e pesquisa. Elas criam suas próprias bibliotecas digitais, que passam de forma automática a fazer parte do acervo da BDTD. Da mesma forma, essas teses e dissertações são coletadas e disseminadas pela Biblioteca Digital Internacional de Teses e Dissertações, a ANDLTD. A BDTD é hoje a segunda maior biblioteca digital dessa natureza no mundo. Outro exemplo é o Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas, SEER, um aplicativo em software livre para a criação e publicação de revistas científicas eletrônicas. O SEER registra hoje mais de 1.300 revistas dessa natureza em todos os campos do saber humano. Dentro da ação de publicação de revistas eletrônicas, o IBICT disponibiliza a revista Ciência da Informação. Editada há 38 anos, foi a primeira revista científica da América Latina dedicada à produção, organização, difusão e utilização de informações em qualquer área. Já a revista Inclusão Social é editada desde 2005 e aborda temas ligados a programas de governo, projetos, estudos e pesquisas voltados à inclusão do cidadão na sociedade da informação.
A versão digital dessas revistas está disponível livre e gratuitamente no site do IBICT. Ciência e sociedade se aproximam por meio do acesso livre à informação. É o caso do canal Ciência, portal voltado à divulgação de pesquisas científicas brasileiras em linguagem clara e de fácil compreensão para o público em geral, especialmente o escolar. Neste portal, podem ser encontradas biografias e entrevistas com cientistas notáveis, além de vídeos, materiais educativos e uma base de dados de pesquisas. Já no campo da informação tecnológica, o IBICT oferece o Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas, SBRT, dedicado a microempresários ou empreendedores que precisam melhorar seus produtos e processos. O SBRT possui uma base de dados com mais de 20 mil soluções tecnológicas. O sorvete, todo mundo fala que é um sorvete leve, que é um sorvete muito melhor do que os concorrentes grandes que eu tenho. O interessado faz uma busca. E se as soluções disponíveis no acervo não atenderem à sua necessidade, ele pode formular uma pergunta que será respondida por uma rede composta de 9 instituições de pesquisa tecnológica. Agora a minha ideia é fazer um hambúrguer, é substituir a maionese, eu quero tirar a maionese do meu sanduíche natural. Há um movimento mundial em busca de processos industriais mais limpos e com menos desperdício. No Brasil, impactos ambientais causados por produtos e serviços serão conhecidos por meio do Inventário do Ciclo de Vida para a Competitividade Ambiental da Indústria Brasileira, um sistema de informação que está sendo desenvolvido pelo IBICT em parceria com universidades, associações da indústria e governo. Importantes inovações na esfera social surgem da experiência do IBICT no trabalho com a informação. Estudos e metodologias são desenvolvidos para atender às necessidades digitais e informacionais de comunidades excluídas. A primeira ação foi a construção do Mapa da Inclusão Digital no Brasil, MID, que monitora as iniciativas de inclusão digital por parte de agentes públicos e privados. O MID realiza estudos para avaliação dos pontos de inclusão e repassa sua metodologia aos estados, para que eles elaborem seus próprios mapas de inclusão digital que são disseminados pelo IBICT para toda a sociedade. A inclusão digital básica é praticada pelo IBICT com o diferencial de agregar metodologias pedagógicas para possibilitar a inclusão informacional. Em parceria com a Secretaria de Educação do Distrito Federal e a Biblioteca Nacional de Brasília, o IBICT vem trabalhando no projeto Corredor Digital Rural, dedicado à capacitação de professores e alunos do ensino fundamental e médio de escolas rurais. É o programa Aprendizagem Informacional, que busca alfabetizar o cidadão no uso das tecnologias em busca da informação. As metodologias de aprendizagem informacional foram aplicadas à capacitação de professores indígenas do ensino fundamental da nação Tucano, na Amazônia. Foram desenvolvidos conteúdos impressos e eletrônicos, assim como ferramentas tecnológicas específicas, tomando como base as diretrizes curriculares nacionais da educação indígena. Neste projeto, o IBICT conta com a parceria do Ministério da Educação e da Fundação Nacional do Índio. Então, o IBICT é como se fosse um camarada que se preocupa com seu filho, ou então com alguém seu semelhante. Hoje vocês vão voar. Vocês vão voar, vão navegar. Dados. Fatos puros na sua forma primária. Descrições básicas de coisas, eventos. Informação. Conjunto de dados organizados e referenciados de tal forma que adquirem sentido ou utilidade para alguém. Conhecimento. Informações organizadas e processadas para transmitir sabedoria acumulada ou habilidades. Centro de excelência na disseminação da informação e do conhecimento, o IBICT tornou-se referência mundial em projetos voltados ao movimento do acesso livre ao conhecimento,
a inclusão informacional, a produção científica e tecnológica e a popularização da ciência. O desafio do futuro é aumentar a capacidade de gerar conhecimento, trabalhar no levantamento e integração de sistemas de informação em ciência e tecnologia no Brasil, disponibilizar as informações desses sistemas em uma única porta de entrada à sociedade. É o IBICT, como centro integrador da informação em ciência e tecnologia, como fonte de geração de conhecimento e inovação social. Isso, podemos acender a luz e o PowerPoint agora. Obrigado. Quando se fala em meta-desafios do profissional, a gente, em primeira mão, tem que examinar a questão do legado. Qual foi o legado que nós tivemos? O que vamos deixar de legado para a nova geração de bibliotecários? Quando se examina o trabalho que os primeiros bibliotecários desenvolveram na década de 60, nós verificamos que foi um legado muito importante. Eles conseguiram a lei do bibliotecário, a FEBAB, as associações. Então, nós não podemos analisar o que foi feito com o que é feito hoje, com essa busca de um novo modelo de profissional, um novo modelo de bibliotecário. Por quê? Eles trabalhavam com mimeógrafo. Eles usavam a borracha para apagar o texto. E hoje é um mundo muito mais competitivo. A biblioteca entra nesse esquema de competição. A informação é fundamental. Por exemplo, os bibliotecários dos anos 60 e 70 conviveram com a ditadura, quando a ideia era restringir a informação para preservar os donos do poder. Hoje, o que a gente vê é totalmente difícil. Como é que nós vamos explicar para a nova geração de bibliotecários a questão dos fatos históricos? Em 1936, Getúlio cria o Instituto Nacional do Livro. Em 1992, o Collor fecha o Instituto Nacional do Livro e hoje se fala de novo em Instituto Nacional do Livro. Quer dizer, uma análise histórica tem sempre esses modelos competitivos. Será que a nova geração vai nos cobrar por que não demos mais visibilidade à biblioteca? Porque a biblioteca não está na agenda do governo. Quanto teremos que caminhar para ter uma política de informação? Fizemos uma inclusão precária, porque a gente trabalhava basicamente com o livro e a leitura. E sempre que os críticos diziam que não tínhamos um público leitor, a desculpa é que não havia acesso. Mas, na verdade, nós aprendemos a construir prédios de biblioteca e nunca aprendemos a construir leitores, que a escola não ensinava. E nós não somos os anglo-saxões que já nascem lendo. Você tem que estimular metodologias, motivação para a leitura. E os indicadores da época não eram os indicadores de hoje. Por exemplo, se falava muito em biblioteca universitária, mas não havia um indicador de produção que a biblioteca universitária pudesse estimular a produção científica. Hoje, a Espanha, que está um caos, uma grande crise, estão diminuindo os orçamentos das bibliotecas públicas. Mas, ao mesmo tempo, a biblioteca pública e a biblioteca escolar, na Espanha, são serviços primordiais que não poderiam baixar os recursos. Então, como essa nova geração vai nos entender esse legado? O que falta ainda é caminhar. Porque na verdade, hoje a informação é sinônimo de riqueza. Eu fiz
questão de apresentar aquele vídeo para mostrar como a informação é que gera emprego e renda. Como a informação pode evitar o falecimento da pequena e média empresa. Quer dizer, hoje a informação é muito importante na questão econômica. O PIB depende da capacidade. Agora, é uma informação descontrolada, né? Na medida que você acaba, muitas vezes, com a legitimidade do poder, dinheiro. O que estamos assistindo a essas manifestações dos brasileiros hoje? Né? A questão, essa capacidade dos dispositivos móveis, que você consegue reunir 1 milhão de pessoas, quando na década de 60, a circulação de informação que prevalecia era a oralidade de um para outro. E hoje você consegue derrubar pessoas importantes como Gaddafi, tudo, e baseado na informação e no poder. Há uma preocupação cada vez maior dos governos com o fluxo e o controle da informação, né? A imprensa tipográfica de Gutenberg foi importante para a reforma protestante e para as guerras que se seguiram na Europa, né? Mas atualmente um segmento muito grande, seja dentro ou fora dos países, tem acesso ao poder que deriva a informação. Então o bibliotecário trabalha com a matéria-prima informação, que é sinônimo de riqueza, de geração de emprego. Ela pode aumentar o poder dos governantes ou pode destruir os governantes. E a redução dos custos, né, desses dispositivos móveis, né, reduz a barreira ao acesso. O controle da informação está muito mais distribuído hoje do que há poucas décadas. Isso também acaba sendo um sinônimo de problema para o bibliotecário. Hoje a gente tem conhecimento que tanto a desinformação e a manipulação são precariedades do sistema, como o excesso da informação também pode implicar em exclusão social. Quem tem capacidade de acompanhar e avaliar a informação? Ainda no Brasil nós temos municípios que as pessoas não sabem que informação necessitam. Você tem que ir para a oralidade. Quem vencerá? O governo, o acesso à informação, como os acontecimentos no Egito e em outros lugares mostraram, mal começamos a compreender os efeitos da revolução da informação sobre o poder no século atual. A informação não mudou, o meio como nos relacionamos ela com sim. O impacto verdadeiramente revolucionário da revolução da informação está apenas começando a ser sentido. E é vital que o bibliotecário esteja preparado para isso. Porque quando se fala em sociedade da informação nesse mundo ibero-americano, a gente vê que a sociedade da informação depende de como os governantes veem a sociedade da informação. Por exemplo, quando chegou no Brasil, no final da década de 90, ela era vista como informatização da sociedade. Por isso que o governo passou a distribuir computadores ao invés de reforçar as bibliotecas públicas escolares. E isso você não inclui ninguém, só distribuindo computadores. O cenário atual, né? A força das redes sociais, ampla conectividade, aplicações para dispositivos móveis. E o que a gente se espera, né? O usuário, ele é conectado, online, participativo, bem informado. Ele tem a consciência de que não é só a biblioteca que detém o poder da informação. Então, a gente entra num mundo altamente competitivo. Temos que nos manter com essa tradição informacional para se manter no apoio. Qual o papel dos intermediários da informação? A inovação e mudanças no ambiente informacional cada vez mais frequentes, né? Classificação social, taxonomia, recuperação por relevância, dados abertos, uso de software social nas bibliotecas, dispositivos móveis.
E uma aplicação no papel do software social nas unidades de informação, a questão da conversação, né? Os blogs cada vez mais importantes de atualização da informação que temos que passar para os nossos usuários, os wikis. E hoje, cada vez mais, e a grande aprendizagem é a questão da colaboração e construção coletiva. Não basta a gente incluir socialmente o nosso usuário, o nosso vizinho. Hoje a gente tem que pensar na inclusão social para uma comunidade. Ou incluímos essa comunidade nessa sociedade da informação, ou vamos ter que cada vez mais se acostumar com a violência. A gente só vê violência hoje. É falta de um amparo, de uma proteção informacional. É falta de levar esse livre acesso à informação para as zonas mais marginalizadas. O Twitter, né? Hoje se pratica muito, não é só ler o livro, as conversações, as transparências. Você tem participação coletiva a todo momento. A personalização, que é cada vez mais importante. Vocês desculpem estar correndo, mas é por causa do vídeo e do tempo também, né? Aqui algumas experiências, como vocês viram, um canal Ciência. É possível construir um canal Ciência para dar alicerce a todas as escolas públicas do Brasil. Isso não custa muito. Você tem que trabalhar com pessoas que entendem de pesquisa, que disponibilizam a pesquisa. Então, realmente, você pode melhorar a educação. Um dos grandes anseios dessa população brasileira que está marchando contra o governo é educação e saúde. E aí está um ponto fundamental. Esqueceram das bibliotecas públicas. Que país é esse que esquece das bibliotecas públicas? Porque aí estamos alimentando o desemprego e a geração de violência. Esse outro dispositivo que é muito consultado, o canal Ciência, né? O acesso livre. Por que 99% das pesquisas efetuadas no Brasil, elas são feitas com dinheiro público, da FAPESP, da FINEP, da CAPES, do CNPq, isso não volta para o público. Muitas vezes o público quer ter acesso às informações que foram pagas com seu dinheiro e ele não tem acesso. Então você tem que ver um novo modo de estimular esse tipo de acesso, né? YouTube, essas coisas todas. Aqui a questão, já conseguimos implantar, e isso é muito valorizado, é o trabalho da Carminha, que todos conhecem, os repositórios digitais nas universidades brasileiras. E isso é o grande estímulo para a produção científica. Ninguém cresce sem a produção científica. Agora, temos que recordar que você, só quando tiver mecanismos de geração da informação adequadas, é que vem o estímulo. Porque hoje o Brasil é a 13ª potência em produção científica. Porque as bibliotecas dos institutos de pesquisa, as bibliotecas das universidades criaram repositórios. Hoje, nós temos consciência que nós não podemos perder a nossa memória do patrimônio histórico, científico e tecnológico brasileiro. E os repositórios são os grandes mecanismos para estimular esse tipo de ação. Vejam como cresce esse mercado de dispositivos móveis. Quer dizer, cada vez mais as pessoas têm acesso à informação. Você não precisa ir à biblioteca mais. Hoje, o bibliotecário não existe mais aquele negócio, usuário da minha biblioteca. O usuário hoje vai na minha biblioteca, mas pensando em pesquisar o Museu do Louvre. Isso muda todo o comportamento informacional do Brasil. As tendências móveis, né? A geolocalização, real time, internet, busca, vídeo, transmídias, mídias transversais, tudo isso é o trabalho que o bibliotecário tem que desenvolver cada vez mais, né? E surge a questão do... Obrigado. Surge a questão do hibridismo, né? Muitos novos modelos de bibliotecas que estão sendo implantados em alguns países usam muito a questão do virtual.
E em nossos estudos apontam também que não há mais diferença entre a ficção e a realidade. Do mesmo modo que as novelas da Globo mostram um sujeito que tem 3 mulheres, também a ficção pode estar na biblioteca. A Espanha implantou agora as bibliotecas, elas são baseadas na nuventeca. Quer dizer, você tem acesso, você pode ao mesmo tempo preparar um texto de pesquisa, executar a pesquisa, fazer a fundamentação metodológica, concluir a pesquisa. Isso trabalhando em grupo, quer dizer, muda todo esse cenário. E isso é que o Brasil está precisando, né? O cibridismo foi muito baseado naquele filme Exterminador do Futuro, né? O que é realidade, o que é ficção? Cada vez mais as bibliotecas estão passando por esse mundo virtual ao mundo real. O que muda para as pessoas, né? Os nossos usuários? Participação, personalização, disponibilidade, velocidade. Todo mundo agora quer informação em tempo real. O Comute, ele funciona porque está indo nesse ciclo da informação em tempo real. O sujeito em Brasília entra no acervo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quer dizer, é informação em tempo real. Isso é que faz a diferença na produção. A fragmentação, novas maneiras de experimentar. E os desafios, grandes desafios, né? Passam a ser capacitação tecnológica e aprendizagem contínua. Não dá para parar de estudar. Eu estou com 66 anos e ainda pretendo fazer mais pós-doutorado. Eu cheguei à conclusão que realmente não sei nada. A gente tem que estudar com afinco. E com isso, criar mecanismo de desenvolvimento, né? Ótimo relacionamento pessoal. Como é bom entrar numa biblioteca e ser bem tratado. Aquele sorriso da bibliotecária ilumina a vida da gente, né? Quando você não é bem tratado, você não retorna. Essa é a grande diferença. A atuação em rede não dá mais para trabalhar isoladamente. E não é fácil trabalhar em rede. Por quê? Porque a gente sabe que há um domínio na produção científica brasileira do Sul e Sudeste. Quer dizer, você tem que ir uma metodologia para o Sul que está muito adiantado, mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade social melhorar o Nordeste e o Norte. O Brasil é um país só. Então, tem que transferir essas metodologias. O comprometimento, né? Eu sou bibliotecário, eu vou formar uma nova geração de usuários baseado numa leitura crítica, baseado no bem-estar da comunidade, na qualidade de vida. Esse é o comprometimento que cada vez se requer mais do bibliotecário. A resiliência e a visão sistêmica, né? Você tem que ver o local e o global. O que dá para aproveitar do global? Eu, nas minhas experiências, eu tenho a impressão que o Brasil ainda não está podendo transferir conhecimento para países mais adiantados. O nosso grande desafio hoje é acompanhar o conhecimento. Já é uma parte muito importante. A revolução tecnológica facilita muito isso. E então, nós fizemos isso no final, né? Sociedade industrial, sociedade da informação. Quando o usuário era dependente, desinformado e manipulado, o problema é que tem muitos que são manipulados pela informação e não sabem disso, né? No período eleitoral, o que prevalece é a questão da manipulação. E as pessoas votam. E depois aguentam esse Congresso que está aí. Não tem outro caminho. Hoje nós temos que fazer um usuário produtor de informação. Ele não pode mais ser dependente, tem que produzir informação. Por isso que a gente tem que criar o pesquisador no ensino fundamental. Não é esperar a pós-graduação, uma pessoa de 40, 50 anos. Senão o Brasil vai ser sempre o mesmo. O pesquisador começa no ensino fundamental.
a importância da biblioteca como agente transformadora dessa associação, como instituição que visa corrigir os problemas dos desequilíbrios regionais. Essa é a nova visão. Senão, vamos ter falta de produção, falta de visibilidade, desequilíbrio social, aumento da desigualdade e a violência, né, que está imperando cada vez mais no Brasil. Muito obrigado.